Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre equivalentes de Thevenin e equivalentes de Norton. Mas antes de falar desses equivalentes, a gente vai falar de transformação entre fontes. Então, como que a gente transforma de uma fonte de tensão para uma fonte de corrente e como vai de uma fonte de corrente para uma fonte de tensão. Se a gente olhar para essas figuras da direita, o que a gente precisa saber? Como precisa ser feita essa transformação de fontes para que essa configuração da fonte de tensão em série com o resistor seja equivalente a essa configuração da fonte de corrente em paralelo com o resistor em relação aos terminais A e B. Então, eu quero que para os terminais A e B, essas duas configurações sejam iguais. E quando eu falo para os terminais A e B, o que eu estou querendo dizer é que qualquer carga que eu ligar aqui, vou chamar essa carga de RL, ou aqui, uma vez que RL é a mesma carga, independente de qual dos dois circuitos a qual dos dois circuitos eu ligar essa carga, eu preciso que exista a mesma diferença de potencial entre os terminais dessa carga e que a mesma corrente flua entre os seus terminais. Então, independente do valor dessa carga RL, se eu ligar ela nesse circuito de cima ou se eu ligar nesse circuito de baixo, eu preciso que exista a mesma diferença de potencial e o mesmo fluxo de corrente entre os seus terminais. Esse valor de R da configuração, ele é igual. A única coisa que a gente quer que mude é o valor da fonte e o arranjo, né? A fonte de tensão vai estar em série e a fonte de paralelo vai estar e a fonte de corrente vai estar em paralelo com esse resistor. Então, vamos olhar primeiro para o circuito de cima. Qual é a corrente que vai fluir entre os terminais dessa carga? Bom, aqui a gente tem elementos em série. Então, eu posso dizer que a corrente que está fluindo nesse resistor é a mesma corrente fluindo nesse resistor aqui. É a mesma corrente que está fluindo pela fonte de tensão também. E a gente vai calcular essa corrente como sendo I de L igual a VS dividido por R mais RL. E para o circuito de baixo? Bom, o circuito de baixo, se a gente olhar esses dois resistores, eles estão funcionando como um divisor de corrente. Então, a gente tem essa corrente IDS que vem da fonte de corrente entrando nesse nó superior e ela vai se dividir entre esses dois resistores. Como que a gente pode fazer esse cálculo? Vamos utilizar aquela fórmula para o divisor de corrente quando a gente tem só dois resistores. Então, a gente vai dizer que a corrente em RL vai ser igual à corrente que está entrando nesse nó multiplicada por R dividido pela soma de R mais RL. Então, aqui, L é igual a R dividido por R mais RL vezes IS. Como esse valor aqui precisa ser igual a esse, a gente pode igualar as duas equações e dizer que VS dividido por R mais RL é igual a R vezes IS dividido por R mais RL. A gente corta os denominadores e vai ficar com IS igual a VS dividido por R. Ou seja, o valor da fonte de corrente se relaciona com o valor da fonte de tensão dessas duas configurações através dessa fórmula aqui. Então, com isso, o que a gente está dizendo é que a gente pode transformar de uma configuração de uma fonte de tensão em série com resistor R para uma fonte de corrente em paralelo com esse mesmo resistor R e que, em relação aos terminais A e B, essas configurações vão ser equivalentes. Ainda sobre configurações equivalentes em relação aos terminais, olhando para esse circuito superior mais à esquerda, se a gente tem um resistor
RP em paralelo com uma fonte de tensão e essa configuração em paralelo em série com o resistor R, essa configuração em relação aos terminais A e B é equivalente a essa outra configuração sem esse resistor RP. Então, eu posso colocar ou tirar um resistor dessa posição exatamente em paralelo com a fonte de tensão e os dois em paralelo em série com o resistor R, que para esses terminais A e B não vai ter diferença. De forma similar, essa configuração inferior, se eu tenho uma fonte de corrente em série com o resistor RS e essa configuração em série em paralelo com o resistor R, esse resistor aqui, RS, se ele for tirado dessa configuração, então a gente passa para essa configuração da direita, para os terminais A e B não vai ter diferença, esses dois circuitos são equivalentes. Isso porque aqui em cima, RP vai ter a mesma tensão sobre os terminais de RP, a mesma diferença de tensão entre os terminais de RP que essa fonte de tensão VDS. E aqui embaixo, a corrente que flui por RS vai ser a mesma corrente da fonte de corrente. Agora sim, a gente vai entrar nos equivalentes de Thevenin e de Norton. A gente já viu até aqui no curso várias formas de simplificação de circuito. A gente olhou circuitos, elementos em série, elementos em paralelo, e viu como encontrar os resistores, como encontrar os resistores equivalentes para essas configurações, como transformar de uma configuração em estrela para uma configuração em triângulo, porque isso pode ajudar a simplificação do circuito. A gente viu agora a transformação e o equivalente de Thevenin e o equivalente de Norton, eles são técnicas de simplificação de circuito que também vão focalizar nos terminais, como a gente já viu antes com o equivalente de Thevenin, como a gente já viu com a transformação de triângulo para estrela, como a gente viu com a transformação de fonte. Então, esse circuito aqui, nessa caixa, ele pode ser qualquer circuito composto por elementos lineares. Ele pode ter um monte de resistor em diferentes configurações, pode ter fontes de tensão, fontes de corrente, fontes dependentes, fontes independentes. E o que eu quero é encontrar uma configuração de uma fonte de tensão e um resistor em série, quando eu estou falando do equivalente de Thevenin, ou uma fonte de corrente em paralelo com um resistor, quando eu estou falando de um equivalente de Norton, de forma que se eu ligar uma carga RL aqui nesse terminal, entre os terminais A e B, ou se eu ligar essa carga nessa configuração do equivalente de Thevenin ou no equivalente de Norton, a diferença de potencial entre os terminais A e B e a corrente que flui entre esses terminais, ela vai ser a mesma em qualquer uma dessas três configurações, independente do valor da carga RL. Bom, a tensão de Thevenin, V de T, que é a tensão, que é o valor da tensão da fonte de tensão, ela é igual à tensão que seria observada pelos terminais A e B se uma carga infinitamente grande fosse ligada a esses terminais. Então, aquele circuito para o qual a gente quer encontrar o equivalente de Thevenin, aquele circuito daquela caixa que a gente tinha no slide anterior, se a gente olhar para esses terminais A e B e tiver uma carga infinitamente grande aqui no meio, que uma carga infinitamente grande corresponde a esse circuito estar aberto, então não tem nada ligado entre esses terminais A e B, essa tensão
essa diferença de potencial entre A e B é igual à tensão de Thevenin que a gente quer encontrar para a nossa fonte. Caso a resistência entre esses terminais fosse reduzida a zero, e aí nesse caso é o equivalente a gente ter um curto-circuito entre A e B, a gente poderia calcular a corrente de curto-circuito. Quando isso acontece, a gente pode calcular a corrente de curto-circuito. E essa corrente de curto-circuito entre os terminais A e B vai ser utilizada nessa relação da tensão da fonte de Thevenin e da resistência equivalente de Thevenin. Então, a gente vai dizer que a corrente de curto-circuito é igual à tensão de Thevenin dividida pela resistência de Thevenin. E o equivalente de Norton? Bom, a gente já viu que o equivalente de Thevenin ele consiste de uma fonte de tensão, com o valor dessa fonte igual à tensão de Thevenin, e é uma fonte independente, em série com a resistência equivalente de Thevenin. O equivalente de Norton, ele consiste em uma fonte de corrente independente em paralelo com a resistência equivalente de Norton. E pode ser obtido por uma transformação de fonte a partir do equivalente de Thevenin. E a corrente de Norton, então o valor da fonte de corrente de Norton é igual à corrente de curto-circuito nos terminais A e B. Bom, vamos calcular o equivalente de Thevenin para os terminais A e B do circuito da figura 4.45. Lembrando sempre que a gente está calculando, que quando a gente calcula o equivalente de Thevenin, ele é o equivalente de Thevenin em relação a um determinado par de terminais. Então, a gente está calculando o equivalente de Thevenin em relação a esse par de terminais A e B. A gente vai ter que encontrar qual é a tensão de Thevenin e qual é a resistência equivalente de Thevenin. Para calcular qual é a tensão de Thevenin, a gente precisa encontrar qual é a tensão de circuito aberto dos terminais A e B. Para calcular qual é a resistência equivalente de Thevenin, a gente vai ter que encontrar qual é aquela corrente de curto-circuito para usar o valor da tensão de Thevenin e o valor da corrente de curto-circuito para encontrar qual é a resistência equivalente de Thevenin. E essa tensão de circuito aberto A e B, que vai ser igual à tensão de Thevenin, se a gente olhar para esse circuito, ela vai ser igual à tensão sobre essa fonte, ou igual à tensão sobre esse resistor de 20 ohms, já que eles estão em paralelo, né? O circuito está aberto, então essa resistência de 4 ohms não vai ter corrente fluindo por ela, então ela não vai estar influenciando no circuito, então a tensão entre os terminais A e B vai ser igual à tensão entre os terminais da fonte de corrente. Então vamos começar. A gente já sabe que a gente quer encontrar qual é essa tensão entre os terminais aqui da fonte. A gente pode usar qualquer um daqueles métodos de análise de circuito que a gente já estudou para conseguir encontrar qual é essa diferença de tensão. Aqui, o que a gente vai fazer vai ser utilizar o método das tensões de nó. Então, a gente tem esses dois nós essenciais. Se eu usar esse nó inferior como nó de referência, eu sei que essa tensão de Thevenin, essa tensão de circuito aberto VAB que eu quero encontrar, é igual à elevação, é igual a essa tensão de elevação do terminal de referência para o terminal superior. Então, é só montar essa equação para descobrir a equação de tensão de nó, para descobrir qual é a tensão de elevação para esse nó. Então, vamos começar a montar essa equação. Eu vou ter uma corrente saindo do nó em direção à fonte de tensão. Vou chamar essa tensão de elevação de V de Thevenin, já que é a tensão que a gente quer encontrar. Então, a gente vai ter V de Thevenin menos 25 dividido por 5, que é o valor dessa corrente saindo desse nó. Também saindo desse nó, mas fluindo pelo resistor de 20 ohms, a gente tem essa corrente de V de Thevenin dividido por 20
e a gente tem essa corrente saindo do nó e fluindo no ramo da fonte de corrente. Mas essa fonte de corrente, o sentido dela é em direção à entrada do nó e não a sair do nó. Então, a gente tem menos 3 amperes saindo desse nó por esse ramo, e igual a zero. Resolvendo para V de Thevenin, a gente vai encontrar que V de Thevenin é igual a 32 volts. E agora a gente vai calcular a corrente de curto-circuito, para depois de calcular a corrente de curto-circuito, conseguir encontrar qual é o valor da resistência de Thevenin. Então, para calcular a corrente de curto-circuito, a gente precisa primeiro curto-circuitar A e B, como está aqui nessa figura. E agora a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez anteriormente de utilizar o método das tensões de nó. Então, também vou utilizar esse nó essencial inferior como sendo nó de referência e vou montar uma equação de tensão de nó para esse nó superior. Essa tensão aqui vai ser diferente da tensão de elevação, da tensão de nó, que eu tinha anteriormente quando o circuito estava aberto. Então, ao invés de chamar de V de Thevenin, eu vou chamar essa tensão de V2. A corrente que vai estar saindo desse nó e fluindo pelo ramo da fonte de tensão vai ser V2 menos 25 dividido por 5. A corrente saindo do nó e fluindo pelo ramo com o resistor de 20 ohms é V2 dividido por 20. Na fonte de corrente, no ramo da fonte de corrente, a gente tem saindo menos 3 amperes. E agora, nesse outro ramo, que antes não tinha corrente porque o circuito estava aberto, vai passar a ter uma corrente saindo igual a V2 dividido por 4, que é a resistência nesse ramo, e a gente vai igualar isso a zero. Vamos resolver essa equação para encontrar qual é o valor de V2. A gente vai encontrar que V2 é igual a 16 volts. E já que a corrente que flui por esse ramo pode ser calculada como V2 dividido por 4, como a gente já viu aqui, então a diferença de tensão entre os terminais desse resistor dividido por 4, a gente tem 16, que é o valor de V2 dividido por 4, igual a 4 amperes, a gente encontra qual é a corrente de curto-circuito. E agora que a gente tem a corrente de curto-circuito, a gente pode calcular qual é o valor da resistência de Thevenin. A resistência de Thevenin, como a gente já viu, é igual à tensão de Thevenin dividido pela corrente de curto-circuito. A gente já tinha calculado a tensão de Thevenin como 32 volts, a corrente como 4 amperes, a gente vai encontrar que a R de Thevenin é igual a 38 ohms. Dessa forma, o equivalente de Thevenin para os terminais A e B desse circuito aqui é igual a essa configuração aqui embaixo. Então, em relação aos terminais A e B, o equivalente de Thevenin do circuito superior é essa fonte de 32 volts em série com resistor de 8 ohms. Como eu já falei, a gente pode utilizar várias técnicas, a gente pode utilizar todos os métodos que a gente já tinha utilizado, que a gente já tinha aprendido para analisar circuitos, para encontrar essa tensão de Thevenin, para encontrar a corrente de curto-circuito. E a gente pode utilizar, inclusive, a transformação de fonte que a gente viu no início desse vídeo. E algumas vezes a gente consegue encontrar o equivalente de Thevenin e o equivalente de Norton apenas realizando transformações de fonte. Então, aqui nesse slide, eu copiei aqui para esse slide aquele mesmo circuito que a gente fez o exercício agora de encontrar o equivalente de Thevenin. Mas dessa vez a gente vai utilizar só transformação de fonte para encontrar esse equivalente. Vamos começar por esse lado, por esses dois elementos do circuito. Essa fonte de tensão em série com esse resistor de 5 ohms, eu vou transformar em uma fonte de corrente em paralelo com o resistor. E como a gente já viu anteriormente, IGS, que é o valor da fonte de corrente que eu quero encontrar,
vai ser igual a V de S, que é o valor da fonte de tensão, dividido pelo valor da resistência, então dividido por R. Aqui eu tenho que V de S é igual a 25, R é igual a 5, então eu vou ter uma fonte de corrente de 5 amperes em paralelo com um resistor de 5 ohms. E agora eu fiquei com dois resistores em paralelo. Eu fiquei com esse resistor de 5 ohms e esse resistor de 20 ohms. Eu posso transformar esses dois resistores em um único resistor equivalente, porque em relação a esses terminais, a esse par de terminais a que esses dois resistores estão ligados, o efeito de ter esses dois resistores em paralelo ou de ter apenas o equivalente dele, para esse par de terminais vai ser o mesmo. Então, a gente vai transformar esses 5 ohms e esses 20 ohms em um único resistor. Dois resistores em paralelo, a gente pode calcular um vezes o outro, então 20 vezes 5, dividido um mais o outro. Então, 5 mais 20. E isso vai ser igual a 4 ohms. Então, a gente vai transformar esses dois resistores em paralelo em um resistor de 4 ohms. Essas duas fontes de corrente, a de 5 amperes e a de 3 amperes, elas estão em paralelo e elas possuem o mesmo sentido. Então, eu vou somar o valor dessas duas correntes e substituir por uma única fonte de corrente de 8 amperes. E agora, eu posso transformar essa configuração dessa fonte de corrente em paralelo com esse resistor de 4 ohms em uma configuração de uma fonte de tensão em série com esse resistor de 4 ohms. Então, eu vou ter esse resistor de 4 ohms dessa configuração. E eu também tenho esse outro resistor de 4 ohms que está ligado a essa configuração da fonte de corrente em paralelo com o resistor de 4 ohms. Então, eu tenho mais essa fonte, mas tenho mais esse resistor de 4 ohms. E qual é o valor dessa fonte de tensão? Essa fonte de tensão vai ser igual a I de S vezes R, então igual a 8 vezes 4, vai ser igual a 32 volts. Por último, esses dois resistores estão em série, então eu posso transformar em um único resistor equivalente de 8 ohms. E eu vou ficar com essa configuração de uma fonte de 32 volts, uma fonte de tensão de 32 volts, em série com um resistor de 8 ohms, que é o nosso equivalente de Thevenin, que é o mesmo equivalente que a gente encontrou anteriormente usando o método das tensões de nó para encontrar o valor da fonte de tensão e o valor da corrente de curto-circuito e então encontrar o valor da resistência equivalente de Thevenin. E desse equivalente de Thevenin, eu posso passar para o equivalente de Norton, também utilizando só a transformação de fonte. E aí eu vou ter uma fonte que vai ser igual a 32 dividido por 8, então uma fonte de 4 amperes, em paralelo com a nossa resistência de 8 ohms. Existe também uma outra forma de encontrar a resistência equivalente de Thevenin. Então, ao invés de encontrar a corrente de curto-circuito, a tensão de Thevenin e dividir a tensão de Thevenin pela corrente de curto-circuito, eu posso calcular a resistência equivalente de Thevenin em circuitos que possuem apenas fontes independentes, eliminando todas as fontes e depois calculando a resistência equivalente vista pelos terminais A e B. Então, se a gente pegar esse circuito, que é o mesmo circuito que a gente já resolveu, que a gente já encontrou a resistência equivalente de Thevenin de duas formas diferentes nos últimos slides, o que eu vou fazer aqui é pegar essas duas fontes independentes e eliminá-las do circuito.
Para eliminar uma fonte de tensão do circuito, o que eu faço é curto-circuitar os terminais dessa fonte. E para eliminar uma fonte de corrente, eu retiro a fonte, eu abro o circuito no lugar que eu tinha a fonte de corrente. Então, olhando para esse circuito redesenhado aqui embaixo, aqui onde eu tenho esse fio é onde eu curto-circuitei a minha fonte de tensão. E aqui nessa região aberta é onde eu retirei a minha fonte de corrente. Então, eu retiro a fonte de corrente abrindo o circuito na região onde eu tinha a fonte de corrente. E agora eu preciso encontrar qual é a resistência equivalente em relação a esses terminais. E a única coisa que eu vou precisar fazer, então, é encontrar o resistor equivalente dos resistores de 5 ohms e 20 ohms, que eles estão em paralelo, e depois somar com esse resistor de 4 ohms, que esse resistor de 4 ohms está em série com essa configuração em paralelo. Então, eu vou ter primeiro esse R1, vamos chamar esse primeiro R equivalente de R1, que vai ser igual a 5 vezes 20, dividido por 5 mais 20, já vou escrever aqui 25 para facilitar. Então, esse R1 vai ser igual a 4 ohms. E o R de Thevenin, ele vai ser igual a esses 4 ohms. Vou desenhar aqui esse primeiro passo do circuito, a gente ficou com esses R1, e o resistor de 4 ohms. Então, a gente vai ter que o resistor equivalente de Thevenin vai ser igual a esse R1, que é 4 ohms, mais esse outro resistor de 4 ohms. Então, o resistor equivalente de Thevenin a gente encontrou que é igual a 8 ohms, que é o mesmo valor que a gente encontrou no slide anterior. Para terminar esse vídeo, a gente falou que a forma que a gente pode encontrar o resistor equivalente de Thevenin eliminando as fontes do circuito quando a gente tem apenas fontes independentes. Mas e quando a gente tem fontes dependentes também? Então, caso o circuito possua fontes dependentes, a resistência equivalente de Thevenin pode ser obtida eliminando-se todas as fontes independentes e aplicando-se uma fonte auxiliar de tensão ou corrente nos terminais A e B. E, por último, calculando a resistência vista pelos terminais A e B. Então, o que a gente vai fazer, se a gente tiver esse circuito aqui, por exemplo, o que a gente vai fazer é eliminar essa fonte independente e colocar uma fonte auxiliar entre esses terminais A e B. E a gente vai passar a ter essa configuração aqui de baixo. Então, aqui essa região curto-circuitada, que é onde eu tinha a fonte de tensão, eu curto-circuitei os terminais da fonte e foi colocada uma fonte de tensão auxiliar entre os terminais A e B. O que a gente vai precisar encontrar é V gama dividido por I gama. I gama é essa corrente fluindo pelos terminais da fonte. E isso vai ser igual à resistência equivalente de Thevenin. Não vamos calcular, não vamos resolver esse circuito agora, a gente vai resolver ele num vídeo de exercício a seguir. Por enquanto a gente fica por aqui, mas então a gente volta para a resolução de exercícios, inclusive desse exercício do último slide. Então, até os próximos vídeos.